Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo, depois que retornou de São Paulo, onde empatou com o Palmeiras por 0-0 pelo Campeonato Brasileiro, não teve folga e nem moleza. Já se reapresentou ontem às 11 horas da manhã, iniciando assim a preparação para a partida contra o Bolívar, quarta-feira, pela fase de grupo da Libertadores, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Os jogadores que foram titulares diante do Palmeiras fizeram apenas trabalhos regenerativos na academia e os demais jogadores foram ao campo, onde realizaram atividades físicas e técnicas sob o comando de Fábio Mascheradian, Matheus Bach e também César Sampaio. Se já se sabia que o Flamengo teria 2 desfalques confirmados, Gabigol e Everton Cebolinha, ontem o jornalista Vender Casagrande informou que o lateral direito Guilherme Varela também estará fora da partida contra o Bolívar por desgaste físico. Portanto, o lateral direito Wesley será o titular diante do Bolívar. O Flamengo realiza hoje, terça-feira, a sua última atividade para a partida diante do Bolívar. Tite e seu staff devem definir o time titular, assim como também os relacionados que irão para a partida em La Paz. O Flamengo busca diante do Bolívar, lá em La Paz, na quarta-feira, a sua primeira vitória jogando fora do Rio de Janeiro na atual Libertadores da América. O que pode vir a ser a terceira vitória em altitudes extremas. As outras foram em 2008 contra o Cienciano, quando o Flamengo ganhou jogando a 3.400 metros acima do nível do mar. Em 2019, quando o Flamengo estreou sob o comando de Abel Braga, na Libertadores de 2019, que nós vencemos lá em São José de Oruro, a uma altitude de 3.600 metros. E quem sabe na quarta-feira, amanhã, a gente consiga essa terceira grande vitória em altitudes extremas. Se o Flamengo vem numa sequência de muitos jogos pelo Campeonato Carioca, pelo Brasileiro e até pela própria Libertadores da América, o nosso adversário Bolívar está há quase uma semana só descansando e treinando, esperando a partida contra o Flamengo. Já que ele foi, no meio da semana passada, eliminado do Campeonato Boliviano. O Flamengo segue hoje no final da tarde para a Bolívia, porém não para La Paz ainda, mas sim para a cidade de Santa Cruz de la Sierra, que fica 400 metros acima do nível do mar, portanto sem altitude, só indo a La Paz no dia da partida, 3 horas e meia antes do jogo. É uma tática utilizada para que se sinta menos os efeitos da altitude nos jogadores. O Flamengo, com o empate diante do Palmeiras no último domingo, chegou a 20 jogos de invencibilidade, pois a última vez em que o Flamengo perdeu foi no dia 6 de dezembro do ano passado, em 2023, quando derrotado por 1-0 para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Meus amigos, a arbitragem da partida contra o Bolívar já está totalmente definida e particularmente não nos agradou. O árbitro escolhido é quanto mais em péssimas arbitragens. Desejamos que dessa vez seja diferente e ele não seja a estrela do espetáculo. O árbitro é Alex Herrera, da Venezuela. Na bandeira 1, Túlio Moreno, também da Venezuela. Na bandeira 2, Lubim Torrealba, também da Venezuela. E no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Silvio Truco, da Argentina. Depois da terceira rodada do Campeonato Brasileiro disputada,
apenas 5 equipes continuam invictas na competição. São elas Flamengo, Bragantino, Atlético Mineiro, Fortaleza e Criciúma. São as 5 que ainda estão invictas na competição. A CBF divulgou ontem, meus amigos, o detalhamento da tabela da terceira fase da Copa do Brasil, confirmando assim datas e horários dos jogos do Flamengo contra o Amazonas. O Flamengo estreia na Copa do Brasil em 2024, em suas oitavas de final contra o Amazonas, jogando no Maracanã no dia 1º de maio, um feriado nacional, Dia do Trabalho, às 21h30. E o jogo de volta vai ser disputado entre Amazonas e Flamengo lá na Arena da Amazônia no dia 22 de maio, também às 21h30, só que horário de Brasília. Agora, de acordo com o New York Times, jornal americano, a FIFA está perto de fechar os direitos exclusivos de televisionamento para todo o mundo do Super Mundial de Clubes de 2025 com a Apple, né? Então é a Apple que está negociando com a FIFA aí a compra dos direitos televisivos do Super Mundial de Clubes que Flamengo, Palmeiras e Fluminense já estão garantidos. Segundo o jornal americano, a gigante da tecnologia Apple deve pagar R$ 1 bilhão pelo acordo que deve ser fechado ainda nesse mês. Ontem, o Flamengo recebeu no CT Ninho do Urubu a visita do coordenador executivo da CBF, Rodrigo Caetano, assim como também do coordenador técnico da CBF, o ex-zagueiro do Flamengo, Juan, que em reunião com Bruno Spindel, diretor executivo, e com Luiz Carlos Azevedo, o gerente técnico do Flamengo, eles trataram de demandas do futebol brasileiro. Então, foram lá no CT Ninho do Urubu. Ainda permanece indefinida a situação de Gabriel Barbosa, diferente do que muitos falavam ontem, inclusive cravando que o julgamento já acontecia naquele momento e que a definição sairia ontem mesmo, né? Inclusive sendo cravada por um jornalista, lamentavelmente. Tudo chute. A própria defesa do atleta Gabriel Barbosa negou o boato sobre o deferimento da concessão do efeito suspensivo. Ele está perto de ocorrer, porém será feito apenas através de um comunicado oficial para as partes envolvidas. Então, só nos resta aguardar. A gente entende que essa resposta vai ser dada até o final do mês de abril, estamos bem pertinho, mas não vai ser feito nada com esse alarde que está sendo julgado e vai se sair amanhã. Não. Quando a gente menos esperar, eles vão divulgar através de um comunicado o deferimento ou não do efeito suspensivo que pode dar ou não novamente a condição de jogo a Gabriel Barbosa. O Olympiacos da Grécia, que se tornou o novo campeão europeu sub-20 ao conquistar a UEFA Youth League 2023-2024, ontem, segunda-feira, superando o italiano Milan na final, a equipe grega bateu os italianos por 3-0, assegurando o título do torneio pela primeira vez e se classificando para enfrentar o Flamengo, campeão sul-americano, no Mundial de Clubes da categoria que deve ser disputado aqui no Brasil. Precisa e ainda carece de confirmação essa afirmação. A CBF definiu o árbitro Rafael Claus como líder da equipe de arbitragem que vai trabalhar e comandar o Flamengo e Botafogo no próximo domingo, no Maracanã, às 11h da manhã. Meus amigos, o goleiro Agustin Rossi é o goleiro da Série A do futebol brasileiro com a menor média de gols sofridos e com mais jogos sem sofrer gols na temporada. O goleiro tem média de 0,18 gols por jogo e passou 14 partidas sem tomar nenhum gol. Muito boa a fase do nosso grande Agustin Rossi. O Palmeiras pediu desculpas ao técnico Tite pela cusparada que o técnico levou no Allianz Parque no domingo durante a partida do Brasileirão. Além disso, o clube paulista está buscando identificar o torcedor que cometeu o ato. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, ligou para Bruno Spindel, diretor executivo do Rubro Negro, para se desculpar em nome da instituição
pelo episódio ocorrido. Louvável a atitude da Sociedade Esportiva do Palmeiras de reconhecer que foi uma aberração e uma falta de educação imensa desse torcedor palmeirense que cuspiu no Tite. Não há algo mais deplorável do que essa história de cuspir numa pessoa. Em alta no Flamengo, o zagueiro Fabrício Bruno foi citado nessa segunda-feira como o terceiro zagueiro com mais minutos dentro do futebol mundial nos últimos 365 dias. Os dados foram divulgados pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudo de Esportes, o CS Football Observatory, né? Meus amigos, agora saiba quais são os maiores aproveitamentos na temporada entre os clubes da Série A. Em primeiro lugar, Flamengo com 80% de aproveitamento. Em segundo, Atlético Paranaense com 79%. Em terceiro, Inter de Porto Alegre com 75%. Em quarto, Atlético Goianiense com 74%. E em quinto, Palmeiras com 70% de aproveitamento. Agora, para encerrar, o cria Vinícius Júnior se tornou o brasileiro com mais gols marcados na história do El Clássico entre Real Madrid e Barcelona. Em primeiro lugar, Vinícius Júnior com 7 gols. Em segundo lugar, Evaristo de Macedo e Ronaldo Fenômeno com 6 gols. Em terceiro lugar, Giovani Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho com 5 gols. Em quarto lugar, Neymar e Romário com 3 gols. E em quinto lugar, Roberto Carlos e Sony Anderson com 2 gols. Meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!